Recebi uma mensagem que começa de uma forma simples, quase banal. Um homem escreve: "Eu fiz tudo certo, então por que deu tudo errado?" Essa pergunta parece inocente, mas ela revela o erro invisível que prende milhões de homens sem que eles percebam. Se você já pensou algo parecido, preste atenção, porque este capítulo não é confortável, mas é necessário. Esse homem não era fraco, não era irresponsável, não era desleixado. Pelo contrário, ele acreditava que esforço resolve tudo, que dedicação compensa, que agir corretamente, cedo ou tarde, gera reconhecimento. Ele entrou na relação com essa lógica e permaneceu nela por esse mesmo motivo. O problema é que a vida não funciona com base em intenção, funciona com base em resultado, e aqui começa o choque silencioso. O homem aprende desde cedo que ser paciente é virtude, que ceder é maturidade, que insistir demonstra caráter. Ele cresce acreditando que, se fizer o certo, será visto como alguém de valor. E por muito tempo isso até parece funcionar. Pequenos gestos são elogiados, algumas atitudes são reconhecidas. Mas o erro acontece quando ele transforma isso em regra absoluta, quando passa a acreditar que esforço substitui critério. Enquanto isso, o jogo acontece, silenciosamente. Não é um jogo declarado, ninguém senta à mesa e explica as regras, mas ele existe, um jogo de limites, de posicionamento, de respeito implícito. E o homem continua jogando sem perceber que está jogando. Ele confunde boa intenção com bom resultado, confunde paciência com força, confunde tolerância com maturidade, e sem perceber, começa a perder espaço. Cada vez que ele cede algo importante, acredita que está investindo. Cada vez que ignora um desconforto, acha que está sendo equilibrado. Cada vez que engole algo para evitar conflito, se convence de que está sendo inteligente. O erro não dói no começo. Pelo contrário, ele se apresenta como paz, como estabilidade, como não vale a pena discutir por isso. É por isso que ele é invisível. Se você está ouvindo isso e pensando, isso já aconteceu comigo, não ignore essa sensação. Ela é o alerta que muitos homens só percebem tarde demais. O erro não é amar. O erro não é se importar. O erro é continuar acreditando que esforço sozinho cria respeito. Não cria. Sem critério, esforço vira permissão. Esse capítulo não é para te culpar, é para te acordar. Porque enquanto você acreditar que fazer o certo garante o resultado certo, você continuará repetindo o mesmo padrão com pessoas diferentes. E quando finalmente perceber, o custo será maior do que precisava ser. É aqui que começa o erro que quase todo homem repete. Se isso fez sentido para você, fica até o final, porque entender esse ponto cedo muda tudo. Em algum ponto, o homem percebe que algo não fecha. Não é uma discussão, não é um término, é um cálculo silencioso. Ele começa a somar tudo o que colocou ali e percebe que o retorno nunca acompanhou o investimento. Foi nesse momento que muitos homens entendem, tarde demais, que não estavam construindo, estavam bancando. O primeiro preço foi o tempo. Finais de semana cancelados, planos adiados, o próprio ritmo de vida alterado. Ele deixou de fazer coisas importantes para estar disponível. Disse, depois eu resolvo, vezes demais. O tempo passou sem fazer barulho, mas quando ele olha para trás, percebe que entregou anos inteiros, esperando que aquilo finalmente se transformasse em algo sólido. Não se transformou. Depois veio a energia mental principalmente. A relação passou a ocupar espaço demais na cabeça. Ele começou a pensar antes de falar, a medir reações, a prever conflitos. Começou a andar em terreno instável, sempre tentando não provocar tensão. O cansaço não vinha do trabalho, nem da rotina. Vinha de sustentar algo que nunca estava realmente em equilíbrio. Em muitos casos, o dinheiro entrou sem aviso. Pequenas despesas no início, depois favores, depois ajudas frequentes. Ele não se via como alguém sendo usado, se via como alguém colaborando. O problema é que colaboração exige reciprocidade, e ela nunca veio na mesma medida. O que era a nós na fala, era a você na prática. E quando a relação terminou, nada do que ele ajudou a construir lhe pertencia. Mas o preço mais alto foi a paciência. Ele tolerou demais,
Engoliu situações que já o incomodavam no começo. Disse a si mesmo que estava exagerando, que era coisa da cabeça dele, que todo relacionamento tem fases difíceis. Só que fases difíceis passam, padrões se repetem, e ele confundiu um com o outro. O choque acontece quando ele entende que não recebeu o que imaginava. Não um reconhecimento, não estabilidade, não parceria real. Apenas a sensação de ter dado demais para alguém que nunca esteve no mesmo nível de entrega. E isso dói mais do que qualquer rejeição direta. Porque não foi um não claro, foi um talvez prolongado que custou caro. O momento mais pesado não é perceber que perdeu, é perceber que nada disso aconteceu de repente, que os sinais estavam ali desde o início, pequenos desequilíbrios, falta de reciprocidade, alertas internos abafados pela esperança de que, se ele insistisse mais um pouco, tudo se ajustaria. E o pior não é perder tempo, energia, dinheiro ou paciência. É perceber que os sinais estavam lá desde o início e, mesmo assim, ele escolheu ficar. Em algum momento, depois da frustração, da perda e do desgaste, o homem para de procurar respostas fora e começa a olhar para dentro. Não com culpa nem com autopiedade, mas com uma pergunta incômoda. Por que isso continua acontecendo comigo? Essa pergunta marca o início da descoberta que muda tudo, porque pela primeira vez ele deixa de focar na pessoa específica e passa a observar o padrão. E é aí que surge a lucidez. O problema nunca foi apenas ela, o problema sempre foi o critério. Essa compreensão derruba a primeira ilusão. Amor não compensa a ausência de respeito. O homem percebe que gostar muito, se dedicar, insistir ou tentar entender não cria respeito onde ele não existe. Pelo contrário, quanto mais ele tolerou atitudes que o desrespeitavam, mais normal aquilo se tornou. O amor virou uma justificativa para aceitar o que jamais deveria ter sido aceito. Ele confundiu sentimento com estrutura, e relacionamento sem estrutura desmorona, não importa o quanto alguém ame. Logo depois vem a segunda quebra de crença. Esforço não cria valor. Ele acreditava que quanto mais fizesse, mais seria reconhecido, que dedicação seria recompensada, que sacrificar-se era prova de maturidade. Mas a realidade mostrou o oposto. Valor não nasce do excesso, nasce da escassez bem posicionada. Quando o homem faz demais, cede demais e se explica demais, ele não se torna mais importante, ele se torna previsível. E previsibilidade elimina a atração, elimina respeito e elimina limites. A terceira compreensão fecha o ciclo. Tolerar demais destrói a autoridade. Cada desconforto ignorado, cada limite não imposto, cada silêncio para evitar conflito custou caro. Ele achava que estava sendo compreensivo, quando na verdade estava ensinando o outro até onde poderia ir. A autoridade não surge depois de meses ou anos, ela é construída no início, nos pequenos momentos em que o homem decide o que aceita e o que não aceita. Quando isso não acontece, a relação já nasce desequilibrada. Nesse ponto, a narrativa interna muda completamente. O homem para de repetir, ela fez isso comigo, e passa a reconhecer, eu permiti isso. Não como punição pessoal, mas como retomada de controle. Porque enquanto o problema for sempre externo, nada muda. Quando ele entende que o filtro estava quebrado, tudo começa a se encaixar. Não foi azar, não foi coincidência, foi falta de critério. A verdadeira virada mental acontece quando o homem entende que não precisa se moldar para ser escolhido, precisa escolher melhor. Precisa parar de negociar seus limites em troca de afeto, atenção ou promessa. Compatibilidade passa a valer mais do que química. Respeito passa a valer mais do que intensidade. Essa lucidez não torna o homem frio, torna-o consciente. Mas essa lição não vem leve, ela cobra algo que poucos mencionam. Porque toda lucidez tardia chega acompanhada de um custo que quase ninguém está preparado para encarar. Depois da descoberta, vem algo inevitável, o preço. Todo homem paga, de alguma forma, quando aprende essa lição tarde demais. Alguns pagam com anos perdidos, anos em que poderiam ter crescido, construído, evoluído, mas ficaram presos tentando sustentar algo que nunca foi equilibrado. O tempo passa silenciosamente enquanto o homem insiste, espera, justifica e acredita que agora vai. Quando percebe, os anos se foram
E tempo é o único recurso que nunca retorna. Outros pagam com desgaste emocional. Não é algo visível de fora, mas corrói por dentro. O homem se torna mais cansado, mais desconfiado, menos espontâneo. Aquela leveza inicial desaparece. Ele passa a analisar tudo, medir palavras, antecipar conflitos. Não porque seja fraco, mas porque aprendeu do jeito difícil que ignorar sinais cobra um preço alto. O desgaste não vem de um evento específico, mas da repetição constante de frustrações mal resolvidas. Há também o cinismo. Muitos homens, depois de passar por esse processo, param de acreditar, não em mulheres, mas em relações. Começam a ver tudo como jogo, interesse ou armadilha. O problema é que o cinismo não protege, ele apenas endurece. Ele impede erros, mas também impede conexões reais. É uma defesa compreensível, mas que cobra seu próprio preço se não for ajustada com lucidez. E então vem o endurecimento. O homem se fecha, cria barreiras, decide que não vai mais ceder, não vai mais tentar, não vai mais se expor. Em parte, isso é saudável, limites são necessários, mas quando o endurecimento vira identidade, ele passa a viver em modo de sobrevivência. Não sofre tanto, mas também não constrói nada significativo, apenas evita perdas. A diferença entre os homens que ficam presos nesse ciclo e os que evoluem está em um ponto crucial: aprender muda o padrão. O homem que aprende não se torna amargo, ele se torna seletivo. Não se torna frio, torna-se claro. Ele entende que não precisa se repetir o passado para provar que mudou. Precisa apenas filtrar melhor, escolher melhor, sair cedo quando algo não respeita seus limites. Essa é a maturidade que poucos alcançam. Não é a ausência de emoção, mas o controle sobre ela. Não é desinteresse, mas critério. O homem maduro entende que relações são parte da vida, não o centro dela. Que ninguém vale o sacrifício da própria identidade. Que amor sem respeito é apenas apego disfarçado. No fim, fica uma verdade simples e dura. O homem que aprende cedo sofre menos. O que aprende tarde nunca esquece. Se essa mensagem fez sentido para você, escreva nos comentários qual foi a lição que a vida te ensinou tarde demais. Este canal existe para homens que não querem repetir padrões, mas construir lucidez, critério e respeito próprio. Se inscreva e fique. Aqui a conversa é direta, sem ilusões e sem máscaras.